Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal O Retorno da Glória. Bendito seja o nosso Senhor e Deus por estarmos aqui mais uma vez reunidos para juntos refletirmos nas verdades para esse tempo. E, meus queridos, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre escatologia, sobre o cumprimento da profecia para os nossos dias. Mas antes, eu peço que você deixe aí o seu like para que o YouTube venha a divulgar essa importante mensagem para mais pessoas, ok? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, então inscreva-se para não perder nenhum dos vídeos que aqui estamos continuamente postando. E diz a palavra de Deus: porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Veja, perto ali do final do seu ministério, ao ser questionado por seus discípulos quando o templo seria derrubado e quando viria o fim do mundo, Jesus misturou as profecias relativas à destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era cristã com as profecias e acontecimentos que ocorreriam um pouco antes da sua segunda vinda a esta terra com poder e grande glória para destruir as obras do homem, aniquilar os ímpios com sua gloriosa presença, ressuscitar os justos, transladar os santos vivos e arrebatá-los para o céu. Amigos, sendo adventistas do sétimo dia, a maioria de nós conhece muito bem Mateus capítulo 24, que é o apocalipse dos evangelhos, e nós estamos familiarizados com todos os acontecimentos os quais ocorrem antes da volta de Jesus e que são chamados de princípio das dores. E quando ouvimos essa terminologia, princípio das dores, logo nos vem à mente falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, e tudo isso temperado e apimentado com fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E quando alguém nos diz que todas essas coisas já acontecem há muito tempo e que Jesus ainda não voltou, nós também prontamente dizemos a essas pessoas que, embora esses sinais já ocorriam no passado, hoje, não apenas eles se intensificaram espantosamente, mas diferente do passado, eles não estão acontecendo separadamente, mas todos ao mesmo tempo. Bom, nós realmente temos recebido inspiração da parte de Deus para compreendermos as profecias e o tempo que estamos vivendo. Mas o que às vezes me preocupa e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que nós talvez não estamos realmente compreendendo o que significa o termo o princípio das dores. Amigos, às vezes nós somos induzidos a pensar que as dores são a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus para aqueles que nele creem não será um dia de dor, porque o profeta Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo, diz que para aqueles que temem o nome do Senhor, a volta de Jesus é semelhante ao nascer do sol, trazendo os seus gloriosos raios da salvação. E ele completa, dizendo que os justos naquele dia ficarão tão felizes que saltarão de alegria semelhantemente aos bezerrinhos que são soltos da estribaria. Bom, talvez você possa dizer, então, que para os justos a volta de Jesus é um dia de alegria, mas para os ímpios vai ser um dia terrível de dor. Contudo, meus irmãos, ao Jesus explanar as profecias aos seus discípulos, lá no capítulo 24 do livro de Mateus, ele não estava apresentando um contexto do que realmente viria sobre os ímpios, mas Jesus estava dirigindo as palavras proféticas com relação ao que aconteceria aos seus discípulos. E depois de dar então uma pequena pincelada nas catástrofes que estariam ocorrendo no mundo, as quais seriam um indicativo de que a verdadeira dor também estaria chegando para o seu povo, ele disse que seu povo seria entregue para ser maltratado e morto. Ele diz que o seu povo seria odiado por todas as nações por causa do seu nome. Ele diz também que, mesmo dentro da própria igreja, haveriam constantes traições, porque muitos iriam se escandalizar da verdade. E por fim, não com relação ao mundo, mas com relação aos que professam ser remanescentes da profecia, ele diz que o amor de quase todos se esfriaria. A verdadeira dor a qual Cristo se refere em Mateus 24 para os remanescentes se trata da última grande crise que a sua igreja vai enfrentar. E amigos,
Embora a dor virá à tona quando começar a perseguição, semelhante às dores de parto, quando a dor vier à luz, ela também vai se intensificar. E diz a palavra de Deus: assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Por que então eu vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Veja, há pouco tempo eu enfrentei uma luta e uma angústia em minha vida, e meus amigos, nesse período eu pude ver quão despreparado eu estou para a grande dor que está bem diante de nós. Mas eu louvo a Deus por permitir que eu passasse por isso e por permitir me defrontar com as minhas fraquezas, porque eu pude renovar a minha entrega ao Senhor e eu pude aprender na prática aquilo que até então eu só falava na teoria, ou seja, eu pude aprender literalmente a importunar o Senhor e a lhe suplicar o dom do seu Espírito Santo. Irmãos, com poucos de nós estamos verdadeiramente preparados para aquele grande tempo de dor. E na verdade, quantos de nós, em nossa falta de entendimento do que realmente significa a dor que virá à luz, às vezes até falamos com certo desprezo que não precisamos ficar realmente preocupados com as coisas que estão ocorrendo, porque elas são apenas o princípio das dores. Bom, talvez as guerras não estão realmente nos afetando direta e indiretamente. Talvez vocês e eu não passamos fome por conta dessa peste que o mundo enfrentou mais intensamente ali de 2019 a 2021. Talvez nenhum de nós, ou a grande maioria de nós, viemos a perder nossas casas e parentes em algum grande terremoto. E dessa forma, a nossa experiência com relação ao princípio das dores está apenas associada ao que vemos nos noticiários e não ao que realmente sentimos na pele. Sabe, irmãos, não há nada de novo debaixo do sol, mas as coisas que no passado aconteceram, elas tão somente se repetem. E com relação ao princípio de dores e a verdadeira dor, Jesus passou por isso. E pouco antes dele ser crucificado, as perseguições aumentaram até que a ele sobreveio a grande dor ali no jardim do Getsêmani, a qual se intensificou tanto na cruz do Calvário, a ponto dele exclamar: meu Deus, por que me desamparaste? Irmãos, para que possamos suportar a grande dor que se encontra bem diante de nós, primeiramente, precisamos suportar os princípios das dores. Bom, algumas pessoas que hoje estão passando literalmente pelo princípio de dores descrito no livro de Mateus, guerras, pestes, fomes e terremotos. Algumas dessas pessoas saem muito mais fortes dessas situações e por causa disso elas estão prontas para enfrentar outras dores ainda piores e maiores. Mas algumas pessoas que passam por esses princípios de dores relatados na profecia acabam perdendo o juízo ou até mesmo tirando suas próprias vidas, e essas pessoas certamente não poderiam enfrentar a grande dor que está por vir. Amigos, eu vou tentar ser mais claro, o mais claro possível. Se a dor de abandonar o McDonald's e o Burger King e as pizzarias e todos os fast foods estão causando uma dor em nós, a ponto de murmurarmos contra Deus e contra a sua reforma alimentar, então, se esse quadro não mudar, nunca estaremos preparados para suportar a verdadeira dor. E se a dor de abandonar os filmes, as novelas, as séries e outras coisas desse gênero estão causando uma dor em nós, a ponto de murmurarmos contra Deus e contra a reforma audiovisual que temos que fazer, então, se esse quadro não mudar, nunca nós vamos estar preparados para suportar a verdadeira dor. E se a dor de abandonar as roupas sensuais e as roupas com um estilo que não se adequa ao estilo cristão está causando em nós uma dor a ponto de murmurarmos contra Deus e contra a reforma do nosso vestuário, então, se esse quadro não mudar, meus irmãos, nunca nós vamos estar preparados para suportar a verdadeira dor. Irmãos, Cristo não apenas teve que, como semente,
cair na terra e morrer para poder germinar. Mas, após morrer para a sua própria vontade e germinar e crescer como trigo, Jesus teve que ser triturado e depois sovado e depois levado ao forno da aflição para que pudesse se tornar o pão da vida para vocês e para mim. E só depois de ter suportado todo o sofrimento que lhe estava proposto, a palavra de Deus diz que ele vai olhar para a penosa obra da sua alma, ou seja, ele vai olhar para os que foram salvos por sua humilhação e ele se alegrará eternamente com isso. Portanto, meus queridos, se queremos nos alegrar eternamente na presença do nosso Deus, antes teremos que primeiramente enfrentar com coragem o princípio das dores, não apenas aqueles descritos no livro de Mateus, mas as dores individuais que cada um de nós deve enfrentar na luta contra a carne, o diabo e o mundo, para depois podermos enfrentar a grande dor da perseguição e da angústia de Jacó que está bem diante de nós, para que sejamos transladados dessa terra e considerados as primícias para Deus e para o Cordeiro. Bom, que a sua e a minha atitude diante dessas palavras não seja aquela que muitos discípulos tiveram ao dizer que duro é esse discurso, mas que, semelhante aos discípulos, após o dia do Pentecostes, estejamos dispostos a enfrentar qualquer coisa para glorificarmos o nome do nosso Deus. Amém? E nesse momento, meus queridos, eu convido vocês para fazermos uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Senhor, estamos vivendo no princípio das dores relatadas em Mateus capítulo 24, mas muitos de nós não estamos literalmente experimentando as dores que muitos dos nossos irmãos estão. Tenha misericórdia desses nossos irmãos e não os deixe desistir, Senhor. E com relação a nós, ajude-nos a enfrentarmos o princípio de dores, que é a negação do nosso próprio eu, para que, vindo a grande perseguição, estejamos dispostos até mesmo a ser mártires para a tua glória. E isso nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus queridos, se esse vídeo falou ao seu coração, não esqueça também de deixar o seu comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.